Olá a todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós esperamos que todos estejam bem e nós esperamos também que essa aula possa ser de proveito para a sua vida, para a sua alma, que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a travessia do povo no Mar Vermelho, como o Senhor libertou ali o povo de Israel com mão forte e poderosa, e como esse mesmo Senhor que demonstrou o seu poder e a sua graça naqueles tempos ao povo de Israel e sobre os egípcios, também é o mesmo Deus hoje. E se nós clamarmos a Ele, confiarmos em seu poder, Ele tem o poder e Ele tem a compaixão de nos salvar. Vamos abrir as nossas Bíblias para iniciar em Êxodo, no capítulo 14. Êxodo no capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4 e depois do 9 até o 31. Êxodo 14, versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, que voltem e que se acampe diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, e o deserto os cercou, ou os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Agora vamos ler a partir do verso de número 9 até o versículo de número 31. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos do Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos, e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Porque os egípcios que vós vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo do Senhor que adiante do exército de Israel se retirou, e atrás deles também a coluna de nuvem se retirou diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, para os egípcios, e para estes, para os filhos de Israel, clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram.
E entraram atrás deles os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disse os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E diz o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram por meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então nós temos aqui essa passagem belíssima das Escrituras, e nós vemos que o Senhor livrou o povo de Israel do poder de Faraó. O versículo 31 diz: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então nós temos aqui a travessia do Mar Vermelho. Nós sabemos que o povo de Israel foi escravo no Egito durante muitos anos, e que Faraó e o seu império da antiguidade, o Egito, era um dos mais poderosos impérios de todos os tempos. Nós vemos aqui que eles tinham muitos carros, cavaleiros, homens de guerra, hábeis em toda sorte de armas. E nós vemos aqui como Deus livrou a Israel das mãos do poder e da ira de Faraó. Nós vemos aqui, de forma ilustrada para nós, o convite que contém o Evangelho da graça redentora, o convite de Cristo de nos livrar e de nos salvar da ira de Satanás, da sua escravidão, e o poder de Cristo sobre as hostes, sobre os poderes, os exércitos que nos aprisionam aos nossos pecados. É sobre isso que fala essa passagem. Não fala somente sobre a travessia do mar, um evento histórico e de grande importância, mas tudo isso aponta para um evento maior e mais surpreendente do que esse, que foi e que é a conversão. Quando Deus, pelo seu imenso poder e graça, Ele exerce o seu poder para nos livrar, nos libertar da escravidão e do peso do pecado, e nos conceder a salvação e uma nova vida. Nós vemos aqui que após os filhos de Israel terem saído do Egito, por conta do poder de Deus sobre Faraó, as 10 pragas e por fim a morte dos primogênitos, nós temos a grande ira, o grande ódio de Faraó. E ele perderia ali a sua mão de obra, os israelitas, e então ele se arrepende e faz com que todos os seus exércitos, seus cavaleiros, homens armados, vão atrás de Israel. Israel está de frente ao Mar Vermelho, e ali eles estão cercados. Eles veem os egípcios chegando, vindo a eles, e eles veem o perigo se aproximando, e que eles estavam ali encurralados, os egípcios vindo atrás, e diante deles o mar vermelho, na qual eles não poderiam atravessar. Eles não tinham barcos, não tinham embarcações, não tinham meios de atravessar
Se eles fossem ao mar, eles morreriam, pereceriam ali. E se eles retornassem, eles morreriam, se não se sujeitassem a voltar ao Egito como escravos. E nós vemos também hoje o perigo que é estar longe de Cristo. Nós estamos debaixo do poder de Satanás e debaixo da escravidão do pecado. Nós não conseguimos orar a Deus, nós não conseguimos vencer os nossos pecados, nós não conseguimos atravessar esse grande mar para chegar na presença de Deus. Nós precisamos que alguém nos socorra. O que nós podemos fazer quando nós nos encontramos assim? Quando o Senhor desperta a nossa consciência e nós entendemos que nós estamos em nossos pecados e somos tomados por dúvidas, porque se nós não temos como avançar, nós não temos como chegar à presença de Deus, e se nós recuarmos, nós seremos tragados pelos nossos pecados, eles nos conduzirão por fim à morte. E qual foi a resposta de Moisés? Qual foi a resposta? O que Moisés diz? Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. A barreira que nos afasta de Deus, a barreira da culpa, é como um mar estrondoso, com aquele barulho ensurdecedor e amedrontador que nos causa medo. Nós temos uma dívida que nós não podemos pagar. É como um mar imenso em sua extensão e em sua profundidade. Nós estamos debaixo da sentença de morte, de condenação. Nós não temos poder de orar a Deus, nós não temos poder de vida espiritual em nós. Nós precisamos que o Senhor intervenha em nossas vidas. Nós precisamos que o Senhor haja em nossas vidas. Quando nós entendemos que nós não podemos retroceder, que nós não podemos avançar, nós meio que estamos parados. E nós entendemos a nossa condição diante de Deus, que nós não temos como atravessar, nós não temos como herdar a vida eterna, como chegar na presença de Deus. Nesse momento, quando nós entendemos isso, nós devemos nos lembrar das promessas preciosas do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem quiser, tome de graça das águas, da água da vida. Essas palavras devem ser guardadas, entesouradas como um tesouro em nosso coração. Nós podemos buscar a Deus, nós podemos buscar ao Senhor, confessar a Ele que nós não temos como atravessar para chegar à sua presença. Os nossos pecados, eles nos causam medo e culpa. Então nós precisamos do seu auxílio, do seu poder para nos ajudar a orar. Como se nós clamássemos: Senhor, ajuda-me a orar, ajuda-me a falar contigo, coloca em minha boca as palavras que eu necessito para ser salvo. E nós vemos essa promessa maravilhosa do Senhor: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Nós vemos que quando Moisés, pelo poder de Deus, abriu o mar e o povo atravessou em terra seca, o mar se tornou em duas grandes colunas, à sua direita e à sua esquerda, e aquela coluna de fogo e a nuvem que dirigia ao povo de Israel à sua frente, pôs-se atrás deles, para que os egípcios não os alcançassem, para que os egípcios realmente ficassem afastados do povo de Israel. Eles estavam sendo protegidos pelo Senhor. E se nós confiarmos no Senhor e orarmos a Ele, nós poderemos estar certos de que nós experimentaremos em nossa vida um milagre maior do que quando Deus abriu o mar, que é o poder da conversão,
A conversão, ela muda o nosso coração, ela muda a nossa mente, ela nos dá uma nova vida, ela perdoa os nossos pecados. É o maior milagre do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: estais quietos. Mas quando Moisés começou a orar pela ajuda do Senhor, o Senhor disse: diz aos filhos de Israel que marchem. E Moisés estendeu ali o seu cajado e abriu o mar. Veio um grande vento da parte do Senhor sobre o mar e abriu-se o mar. E é a mesma coisa quando nós somos salvos. Quando nós percebemos que nós não podemos nos salvar a nós mesmos, nós devemos confiar unicamente no Senhor Jesus Cristo e na sua obra na cruz do Calvário. Na cruz o Senhor derramou o seu sangue, levando no madeiro, na cruz, o castigo de uma eternidade de sofrimento. Na cruz o Senhor Jesus Cristo sofreu a ira que nos era devida. Na cruz o Senhor Jesus Cristo pagou definitivamente para sempre o pecado de todo aquele que nele crê, de todo aquele que recorre a Ele por salvação, por perdão. O que o Senhor quer de nós hoje não é que nós tentemos atravessar o mar pelas nossas obras, ou tentar construir um barco, porque seria como construir um barco de papel para atravessar um grande e impetuoso mar que nos tragaria. O Senhor quer de nós uma oração de arrependimento, confessando os nossos pecados, que nós estamos perdidos, que nós seremos destruídos, e entregar em sinceridade para que o Senhor, em sua graça, aceite a nossa vida, a nossa oração em suas mãos, para que Ele transforme as nossas vidas. Nós oramos sabendo e crendo, orando com fé no poder de Deus, confiando em suas promessas que estão contidas no Evangelho, prometendo ao Senhor que nós abandonaremos os nossos pecados. Nós podemos estar certos que o Senhor nos capacitará, nos ajudará a marchar e dizer ao nosso coração que nós fomos salvos. E por fim, quando isso acontece, quando o povo atravessa o mar e os egípcios são mortos no Mar Vermelho, porque quando os filhos de Israel são salvos, eles pisam em terra do outro lado do mar, as águas voltam, os egípcios perecem ali. Nós podemos imaginar a alegria do povo de Israel, finalmente livre da escravidão, livre de Faraó, agora com os pés na outra margem do mar, uma terra livre, finalmente longe do jugo, do poder, do domínio, da ira de Faraó. É isso que acontece na conversão. A conversão é uma experiência muito mais extraordinária do que essa. Porque o Senhor, Ele nos liberta do poder do diabo. Ele nos liberta de vivermos uma vida voltada ao pecado, a sua escravidão. Porque o Senhor Jesus diz que todo aquele que comete o pecado, escravo do pecado. E agora, ao invés de ficarmos tristes, nós rompemos com os nossos caminhos pecaminosos, com a nossa vida antiga, de mentira, de ira, de crueldade. E de agora por diante nós desfrutamos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, que é ter a certeza do perdão dos pecados e ter desfrutado em nossa vida o poder de Deus na conversão. Agora nós não estamos sozinhos. O Senhor nos acompanha até a entrada na Jerusalém, não terrestre, mas na Jerusalém celestial. O grande exército foi derrotado. O grande inimigo pereceu no mar. E Satanás é aquele que arruína a todos e quer nos prender debaixo do seu poder.
Mas Satanás já foi vencido por Cristo. A profecia de Gênesis 3,15, que fala que o Senhor Jesus Cristo esmagaria a cabeça da serpente, aconteceu na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue, ele venceu todos os poderes do mal. Ele destronou Satanás. E agora, nós só podemos continuar sendo servos, estando debaixo da escravidão do diabo, se nós assim o quisermos. Mas se nós clamarmos a Deus, se nós confiarmos em suas promessas, se nós entendermos que nós não podemos atravessar o mar, que nós não temos recursos, formos a Cristo, confessarmos o nosso pecado e olhar para a sua morte na cruz do Calvário e pedirmos a Ele, Ele nos salva. Que você possa fazer isso hoje. Não deixe para amanhã. O amanhã não existe para nós. Existe o hoje. Existe o agora. As Escrituras dizem: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. É um momento propício para você ser salvo. É o momento de você realmente desfrutar da alegria do perdão, do poder de Deus em sua vida, transformá-la, e da certeza de que estará em sua presença um dia. Para encerrar, vamos cantar o hino de número 5 e que Deus abençoe a sua palavra. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.